Olá a todos, sejam todos bem-vindos aos bônus, né? Nosso primeiro bônus. E para essa aula eu preparei para vocês um material bem legal e a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, trabalhando com os pais e outros profissionais. Por que que isso é tão importante quando a gente tem algum aluno autista em sala de aula e o quanto que é importante essa parceria para nós e algumas estratégias que eu vou passar para vocês para poder utilizar tanto com os pais quanto com outros profissionais que essa criança é acompanhada. Então, lembrando bem, né, uma vez que essa criança está em tratamento terapêutico, pode ser que essa criança esteja sendo acompanhada por uma equipe de profissionais. Geralmente acaba sendo o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e o psicólogo, tá? Mas tem muita equipe, por exemplo, que tem ecoterapia, né, que essa criança é atendida, hidroterapia, então assim, musicoterapia, então pode ser uma criança que passa por vários profissionais, tá? E é muito importante a gente entender como que está sendo essa demanda, tá? Então, a gente vai ver aqui 3 tópicos nesse nosso módulo, nesse bônus, né, que eu preparei para vocês. A importância da colaboração dos pais, com a escola com os pais, o quanto que essa parceria, gente, pode ser muito importante, até porque se a gente pensar, os pais são os genitores dessa criança, né. E eu entendo que hoje, às vezes, a gente está aí no marco familiar, que muitas das vezes quem fica com essa criança são os avós, né, ou os tios, né, e muitas das vezes essa criança perde um pouquinho essa paternidade, essa maternidade, que é tão importante para o desenvolvimento dela, tá? Eu sempre vou utilizar pais, né, como geral, e aí vocês tentam se adaptar ao que vocês têm de vivência, né, se são com os avós ou com os tios, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode comunicar esse progresso e os desafios para que os pais tenham uma resposta da escola quanto ao que está sendo trabalhado, e de certa forma, isso, pelo menos para mim, é muito importante. Às vezes eu quero saber o que está sendo trabalhado na escola. Por exemplo, o dia que a criança passa comigo, eu gosto de saber o que foi feito na escola, porque muitas das vezes alguns comportamentos que a criança está tendo na minha sessão pode ser por uma vivência que teve na escola. Por exemplo, ele ficou muito irritado, teve uma situação que ele ainda não conseguiu dar conta, e isso acaba interferindo, pode ser de uma maneira positiva ou negativa na minha sessão, né? Então, assim, olha só o quanto que a dinâmica aí, escola, família, terapias, é o triângulo do sucesso, né? Eu sempre falo que o triângulo do sucesso é família, terapias e escola, ou escola, terapias, família, sabe? Por quê? Sem essa parceria aí desse triângulo, fica difícil a gente conseguir engajar e ter sucesso aí no desenvolvimento dessa criança, tá? E o outro tópico que eu vou falar com vocês é sobre a parceria com outros profissionais, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E assim, uma vez que a gente entende que essas crianças, ou a criança autista, tem a sua necessidade, é por isso que a gente fala sobre espectro. O que é o espectro, né? Cada criança tem sua forma de pensar, por isso que é espectro. É amplo, né? Não é algo que a gente pode entender. Uma criança autista e ela é assim, assim, assado. Não, não dá pra gente colocar dentro de uma caixinha e simplesmente pensar assim, eu vou trabalhar dessa forma porque é uma criança autista, então uma criança autista a gente trabalha assim. Gente, esquece isso. Cada criança vai vir de uma forma para vocês. Cada criança tem sua característica. Tem criança que tem hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Tem muitas crianças que têm estereotipias, tem outras que não têm. Tem muitas crianças que têm a rigidez cognitiva muito difícil, tem outras que têm e é um pouquinho mais flexível, né? Então, cada criança, ela é de uma forma, de um jeito, tá? E por que que os pais é tão importante, gente? Os pais, eles têm informações valiosas que pode agregar as nossas estratégias pedagógicas, aí é o que vocês vão trabalhar em sala de aula, tá? Os pais têm muito a agregar com isso, tá? E aí, eu preparei para vocês um checklist.
né? O que que vocês vão poder abordar com os pais de alguma forma que seja importante para vocês anotarem. E eu tô pensando, gente, tudo isso, eu sei que eu poderia falar um pouquinho mais detalhado, mas eu tô tentando pensar em estratégias que vocês vão poder utilizar na sala de aula sem grandes desafios, porque eu entendo que essa dinâmica em sala de aula é bem difícil. Eu imagino que não seja fácil, né? Você tá lidando ali com várias crianças, cada criança tem seu jeito, tem sua forma, e ainda assim vocês ainda têm uma criança que demanda um pouco mais, né? Porque não dá para a gente dizer que não vai ter uma demanda maior, vai ter sim. E aí a gente precisa entender isso e pensar em estratégias que possam facilitar o dia a dia de vocês. Então vamos lá, chegou um aluno autista para vocês, o que que vocês podem fazer? Né? Eu sei que o tempo aí, a rotina já está tudo certo. De repente, vocês podem combinar com os pais de chegarem uns 10 minutinhos antes, uns 15 minutinhos antes, ou 10 minutinhos depois ficar após conhecer a turma, após conhecer os alunos, né? E aí coletar algumas informações importantes dessa criança. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre elas. O que que seria tão importante, gente? Rotina. Saber, já vai lá, já vai com todo o esqueminha pronto, ó. Vamos comentar um pouquinho sobre a rotina do seu filho, né? Segunda-feira, o que que ele faz? Terça-feira, o que que ele faz? Escreve. Escreve os profissionais que essa criança tá passando, anota os nomes, né? Qual que é a área, né? Terapia ocupacional, fono, psico, tá? Tem AT, não tem AT, saber dessa rotina. O sono também para vocês é importante, porque se é uma criança que não dorme bem, logo é uma criança que talvez não vai dar uma resposta tão boa na escola. E aí a gente precisa entender para poder cobrar os pais, né? Se a criança não está dormindo bem, faz acompanhamento com neuro, vai na pediatra, como é que tá essa parte da medicação? Porque tem crianças que vai chegar um momento que pode ser que precisa e pode ser que não, né? Mas aí a gente precisa saber disso para poder argumentar com os pais. Eu tô percebendo que fulano tá muito irritado. E aí a gente tem nas anotações que o sono não é tão bom, a gente já pode ter uma carta aí para poder questionar esses pais o que está acontecendo. É uma criança que tem seletividade alimentar, né? Se é uma criança que tem seletividade, então já vai entrar em outras questões de como abordar isso, né? O quanto que a escola está aberta. Eu sei que às vezes tem escola que não aceita o lanche que a mãe leva da criança, porque a criança só aceita determinado alimento. Então aí tem que ter um equilíbrio. Se a criança só aceita determinado alimento, até que seja trabalhada essa questão alimentar, que a fono vai orientar sobre como utilizar algum recurso para poder melhorar essa alimentação, por que que essa escola não pode aceitar o alimento que a criança come sendo o único alimento que ela come? Então é uma via aí que a gente precisa pensar até que ponto dá, até que ponto não dá, tá bom? Uma outra questão aqui, anotação, né? Eu acho que eu já até falei que acaba indo de encontro com a rotina dessa criança. Os dias de terapia que essa criança tem. Então, por exemplo, faz fono 2, 3 vezes na semana, quais dias e horários, né? TO, psico, faz musicoterapia, faz natação. Às vezes é uma criança que tem uma rotina muito cheia. Então, é importante vocês terem isso entendido, porque em algum momento pode ser que vocês vão poder utilizar isso, ó. Tá chegando muito cansado, tal dia, às vezes faz as sessões de manhã e à tarde vai para a escola. Pode ser que tal dia essa criança está chegando muito cansada. Por quê? Pode ser que essa criança venha fazer 3 sessões de uma vez só e não está rendendo tanto à tarde. E aí vocês tendo essa rotina, vocês vão criar um raciocínio. Opa, semana passada, na quarta, estava muito cansado, irritado. Opa, nessa quarta-feira também está acontecendo a mesma coisa. Essa criança está muito irritada. E aí começar a refletir com os pais, ó, será que não é bom diminuir uma sessão para ver se melhora um pouquinho o rendimento dessa criança? E tudo porque vocês têm tudo anotado dessa rotina, tá? Outra coisa, gente, solicitar relatório dos profissionais que estão acompanhando
o aluno de vocês, tá? É muito importante isso, vocês terem esses dados, né? Saber os nomes, procurar saber o contato, né? Eu sempre, de imediato, eu sempre falo para a família que pode sim passar o meu número para a escola, se a escola, quando tiver interesse em querer saber mais, eu estar disponível, tá? Tem escola que nunca entra em contato, né? E aí os pais falam, ah, a gente precisa ver se a escola, né, tem algum dado importante para passar, né? E aí a gente precisa entrar em contato. Eu sempre espero que a escola entre em contato, porque eu vejo que é um momento que a escola está com dúvidas e quer, de alguma forma, resolver para melhor desenvolvimento dessa criança, tá? Então, eu sempre fico à disposição, realmente, da escola para poder fazer essas visitas escolares.